Salve, salve pessoal! Estamos aqui mais um episódio, 10º episódio do nosso podcast. É muito bom estar aqui de volta, gente, é muito bom. E a cada semana a gente vai ficando com o coração mais acelerado, porque tem alcançado mais pessoas, tem chegado mais longe, a galera tá aceitando cada vez mais, tá participando, a galera tá curtindo. Muito feliz, porque todos esses episódios que já passaram por aqui tem chegado nas mãos de vocês e vocês estão curtindo, vocês estão credibilizando, vocês estão ali cada vez mais compartilhando todas as pessoas, as histórias que passaram aqui pelo Podcapres. E o Podcapres tem essa missão, né? Que é trazer histórias legais, histórias daquelas pessoas que estão por trás da marca, história das lágrimas dessas pessoas que estão por trás das grandes marcas que a gente consome. E hoje não é diferente. Hoje a gente está aqui com o meu amigo, parceiro de estrada, de profissão, Rafael Barcelos. E aí, Rafa? E aí, meu amigo, beleza? Beleza. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Vaguinho. Que seja um momento muito especial, que seja um bate-papo muito leve, que... seja maravilhoso, que contribua, né? Que seja uma via de mão dupla. Exatamente, que a tua história, irmão, seja contada para multidões, que muita gente... Como eu e você ali no início da estrada, no início da caminhada, com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, sem saber se dava para ir, não dava para ir. E aí, de repente, a tua história que já foi, né? Você que já foi, eu que já fui, pode ser que se conecte com uma dessas pessoas que estão ali do outro lado, que está ali do outro lado, e faz com que ela também dê o primeiro passo. O primeiro passo que, como a história do Rafa, como a minha história, pode ser ao longo aí das histórias algo de muito sucesso, de empregabilidade. Isso é muito importante também, principalmente nesse momento que o Brasil está atravessando. E, sobretudo, que seja uma história como a do Rafa, que é riquíssima. E você vai saber disso a partir de agora. Né, Rafa? A história é maneira. A história tem seus lados bons e ruins, cara. Mas irmão, é maneiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui com o Rafael. Eu tô me sentindo em casa. Eu já falei pro cabelo ali, eu nasci pra isso, cara. Eu sou isso aí. Eu gosto desse astral. Esse cara é brabo demais. Rafael Barcelos, proprietário, CEO da marca Manus Black. Tem muita coisa para contar pra gente. Mas antes da gente entrar ali na marca Manus Black, antes da gente entrar na história profissional, quem é o Rafael Barcelos? Quem é o Rafa? Rafael Barcelos é filho de Marta Barcelos e Carlos Alberto, falecido Carlos Alberto. Assim como a história de muitas pessoas, sabe? Muitos negros brasileiros, bem sofrida, bem feliz, bem moleque, bem arteiro, muitos cortes na pele, muitos machucados, né? A gente sempre traz essas questões. Graças a Deus eu tive uma boa base. Minha mãe, ela sempre foi muito... ela sempre cultivou muito bem dentro de mim a questão do meu caráter, e hoje eu só posso dizer que o cara que eu sou hoje... Deus em primeiro lugar, sabe? E a minha mãe, bicho, porque foi uma fase, né? Essa transição, eu sou de 84, então assim, eu peguei 84, 90 e veio aquele, né? A enxurrada das drogas e tal. Graças a Deus nunca me envolvi com nada disso. Uhum. E posso te dizer, hoje com 41 eu falo, cara, eu sou um vencedor. Porque saí ileso dessas questões e forjei um caráter e a minha personalidade. Então, assim, a base de tudo veio dela. Legal. Entendeu? E é isso aí, vamos continuando, né? Legal, e deixar cara. O nosso legado, né? Essa é a ideia. Cara, muito legal você, né, no primeiro assunto, no primeiro minuto, você trazer essa realidade, né? Do jovem negro, né? Da periferia. Cara, assim... Eu posso te dizer que resumidamente falando, minha mãe engravidou, aí meu pai biológico falou que ia criar e tal. Eu nunca falei isso não, mas eu tô falando agora. Que bom. Ele falou que ia criar e tal, assim, como muitas histórias que se parecem com a minha, e sumiu.
Eu não conheço meu pai biológico. E o meu padrasto, que eu considero como pai, ele virou para minha mãe, ela estava com 2 meses de gravidez, se eu não me engano, virou para ela e falou assim, não, eu assumo, vamos casar. Bicho, hoje em dia, vamos ser sinceros e realistas, quem faz isso? Raro. Quem faz? Não faz. É difícil, cara. Assumir uma mulher grávida. E assim, ele não só assumiu, não, ele deu todo o suporte, bicho. Por isso que eu tô te falando, assim, a minha história, ela é um pouco diferente. Graças a Deus, eu não passei muito do que muitas pessoas passam, negros passam. Ah, já teve preconceito? Já sofri preconceito, só que por conta do que minha mãe plantou dentro de mim, isso me fez de escudo. Então eu passei, fui passando, fui empurrando. Ah, deixa pra lá, segue o baile. E fui. Então, assim, mas conheço pessoas que já passaram por situações, entendeu? Que atravessaram situações que hoje carregam muito traumas sobre isso e estão tocando a vida. Mas tem traumas sobre isso. Então, assim, a minha história é punk? É punk, mas ela é um punk positivo, digamos assim, porque, pô, meu padrasto pai foi um anjo, cara. Entendeu? Então, graças a Deus por isso. A gente já começa assim, aí. Já joga lá em cima, né? Tenho certeza absoluta que muita gente já se conectou de cara com essa história do Rafael. Há muitas histórias semelhantes. Vendo a gente agora, assistindo a gente agora. E é interessante quando isso vem para a mesa, Rafael. E mesmo tendo essa origem, não se permitiu se vitimizar. Pelo contrário. Nunca. Né? Isso te deu resiliência para que você superasse e para que você se tornasse, né, o homem que você é hoje, o cidadão que você é hoje, sobretudo um empresário que você se tornou, a história que você vem construindo e o que a gente estava conversando aqui enquanto as câmeras não estavam ligadas, né? O legado. O legado, cara. O legado. O que eu tenho para mim é construir um legado e deixar esse legado aí para minha filha tocar. Ela hoje tem 6 anos, mas daqui a pouco ela já se torna uma mulher, né? E então, assim, o que eu vou deixar nessa terra aqui é o legado, cara, para ela seguir. Então, eu acho que quando você tocou no lance de vitimização e tal, cara, quando a gente parte por esse viés, as coisas ficam muito mais pesadas. Porque problemas todo mundo vai ter, cara. Quem não tem problema hoje em dia? Mas se você focar só no problema, como é que você vai achar a solução? Porque mais de 50% do seu pensamento está focado no problema. Então, assim, você tem que focar na solução. Então, por isso que tem muitas coisas que a gente não pode nos deixar abalar, sabe? Não contaminar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso bem-estar. Parte do princípio que, tá vendo? Eu tenho movimento, cara. Eu respiro, eu falo. Tá entendendo? Eu tenho uma vida. Graças a Deus por isso. Ponto. Nada te limita, né? Nada. Só agradece. O resto é consequência. Exatamente. Irmão, cara, a gente já começa, como eu falei, lá em cima, né, irmão? Cara, assim... A apresentação do Rafael já é isso, né? Já joga na mesa é o que eu falei, né, Cabelo? Eu tô me sentindo em casa. Que bom, irmão, que bom. Fico feliz em ter você nessa mesa aqui, dividindo a mesa do podcast com você. Eu tô feliz, cara, irmão, nesse convite. A gente já vem tentando essa troca já há muito tempo. Ele só me enrola. Não sei o que é, não dá pra mim. Não sei o que é lá, não, beleza. Não vai dar. Olha, pensa, mas eu já sei de quem é a culpa. É do cabelo. É do cabelo. A gente precisa culpar alguém, né? Sempre tem um culpado.
O cabelo é o Anthony, tá bom? Tá bom, gente? É o cara que conduz tudo aqui junto com o Alex, tá ali seu assessor, eles que conduzem tudo. Então a gente precisa jogar a culpa em alguém. Então, tanto o Rafael Barcelos quanto eu, a gente vai se isentar. Então, quando alguma coisa não fluir aqui, é quem, Rafael Barcelos? É o cabelo. É o cabelo. Cara, muito bom. Rafael, eu te conheço, cara. Na verdade, eu conheço a tua história antes de você. Eu conheço a tua história antes de você. Isso que é maneiro, né? Porque o legado já vem lá, já tá construído. Exatamente. Quando eu iniciei o projeto Capes Barbearia, você já estava na estrada, né? Sim. E muita gente falava comigo, cara, e eu sempre passei por ali, o futebol ali no Parque Leopoldina, então a gente sempre passou e sempre admirei muito, né, todo aquele layout ali da frente, né? Mas aí tu pegou já a manga já estava madura. É isso. Geralmente a gente conhece o que já está pronto, né? Mas tem a meta história, né? Isso aqui é interessante. E aí falei, cara, que história legal, cara, que história legal. Mas eu não conheço o Rafael, Barcelos, mas fiquei ali na história, E alguns amigos, a gente tem alguns amigos em comum, e aí eles, sempre que eu comentava, cara, a história do Rafael Barcelos, tu não conhece a história do cara? Não, a história eu conheço, não conheço o Rafael, pô. E aí eu lembro que o Nicolas do Caveira, grande parceiro, esteve aqui também com a gente. Cara, abre uma aspas aí. Nicolas, eu sou teu fã. Eu também, irmão. Aí eu comentei com o Nicolas, eu conheço o Rafael Barcelos, cara, e tal. Então eu conheço a tua história antes de você, uma história que já me inspira, né? Só em conhecer a história, eu falei, cara, que sensacional saber que teve alguém da mesma profissão que eu, que passou por tudo que passou, né? E hoje construiu já o seu legado, não só o seu legado, como realizou sonhos. E é muito bom ver isso, porque isso vai inspirando a gente na caminhada, né? E aí, Rafael Barcelos, entre uma ida ou outra na academia, passava, falava comigo, me Vaguinho, cumprimentava. eu nunca te falei isso não, mas eu não sabia que tu era barbeiro. Eu nunca te falei isso. É porque o teu rosto é amistoso, sabe? Aquele cara simpático. O nosso, aí, né? opa, beleza. Mas eu não sabia, cara. A gente sempre se cumprimentava, isso é que é interessante. Ele passava ali na cena, eu ali sentado, às vezes, do lado de fora. Opa, fala aí, Vaguinho, beleza? Opa, beleza e tal. E, salvo engano, eu só soube que você era o proprietário da Capres e que você era barbeiro, acho que foi ano passado, cara. E olha o tempo que tu tem de estrada. Exatamente. Tu tá entendendo? Exatamente. Muito louco, né? Muito louco, muito louco. Mas a gente sempre teve esse contato impressionante, como a gente sempre se deu bem. A gente sempre se falou, cabelo. A gente sempre... E aí, beleza? Impressionante, cara. E quando eu falei, aquele dali que é o Rafael Barcelos, eu falei, cara, eu não acredito, já conheço o Barcelos, conheço a história, já conheço o Barcelos. Esse é maneiro. Mas, meu irmão, eu conheço, né, a história, não conheço tudo, conheço até onde eu consegui buscar, até onde eu consegui pesquisar, mas eu queria ouvir de você desde o embrião, irmão, desde o início de tudo, que eu sei que essa história é muito rica. Então, deixa comigo. A mesa é tua, tá contigo, irmão. Falando isso, muito bonito, hein? Cara, a história da Manos Black começou assim. Eu era vendedor, eu trabalhava na editora. Aí eu fiquei uns 5 anos fora do Rio, trabalhando na editora. Aí migrei de uma editora para outra e tal, mas sempre trabalhando nessa área de vendas, que é a área comercial. Voltei para o Rio. Cara, eu tinha um salário ok, eu recebia um salário bem bacana. Então eu estava acostumado com um padrão de vida. Beleza? Até aí, beleza? Tranquilo. Voltei para o Rio e falei, acabaram os contratos, e foi logo em 2014 para 2015, o que aconteceu? Começou a era digital, começar a ganhar força, né? Então, a revista, o impresso começou a desaparecer. E o pessoal começou a focar mais no digital. Sim. Entendeu? Assinatura digital, enfim.
eu fui perdendo espaço, contrato e tal. E aí eu falei, vou retornar. E voltei pro Rio. Comecei a mandar uns currículos e tal. Só que as pessoas queriam pagar, assim, muito, muito abaixo do que eu estava acostumado a receber. E eu falei, cara, não. Aí um belo dia, eu sempre tive máquina. E eu sempre cortei meu cabelo e sempre fiz minha barba. Eu, com uns 4 anos e pouco, anterior a isso, eu falei, cara, eu vou comprar uma navalha que eu vou começar a fazer a minha barba, né? E, rapaz, pensa numa situação. Eu me cortei, mas eu me cortei tanto. Eu cortava dedo, eu cortava a cabeça, eu cortava bochecha, eu vivia sangrando. Aí, mas aprendi. Peguei o dom, porque eu acho que é uma arma. É a sensibilidade que você vai Peguei a sensibilidade, peguei a forma de trabalhar com a navalha. Na melhor pessoa que foi em mim, né? Aí, acelera o processo. Aí um dia eu tava na rua lá com os meninos, aí um deles virou pra mim e falou assim, pô, Rafa, tem máquina, né? Eu falei, tem, pô. Ele, porra, bicho, pode cortar meu cabelo? Aí eu falei, bora, vamos lá. Peguei minha máquina, passei no cabelo dele e falei, vamos fazer o pé. Fiz o pé do cabelo, contorno e tal, tudo bonitinho. Por quê? Eu já tinha a sacada com a navalha. E aí o outro virou e falou assim, pô, corta o meu também. Aí o outro, corta o meu também. E foi cascata. Eu cortei uns 10 cabelos naquele dia. Vai anotando aí, cabelo. Cortei uns 10 cabelos naquele dia. Aí, beleza, aí passou o tempo, assim, no mesmo dia, só que passou o tempo, aí um outro colega meu, Vinícius, obrigado, hein? Ninguém sabe disso, mas vocês estão sabendo agora, Vinícius, grava esse nome, sou muito grato a você. O Vinícius virou pra mim e falou assim, cara, por que tu não abre aí uma tenda? Aí eu, pô, mas tem um camarada ali, né? Ele trabalha ali e tal, aí ele falou assim, cara, mas qual o problema? Eu falei, sei. E esse camarada era meu amigo. Passaram-se 2 dias, isso foi numa segunda-feira. Aí numa quarta-feira encontrei com ele na esquina. Eu virei pra ele e falei assim, na terça-feira, no outro dia, perdão, no dia seguinte. Virei pra ele e falei assim, pô, irmão, deixa eu te falar, bicho. Teria condições de eu abrir aqui uma tenda e tal? Você não vai se sentir incomodado, não? Aí ele, não, de maneira nenhuma, pô. Ele desdenhou de mim. Só que nem eu mesmo sabia o meu potencial. Ele desdenhou, assim, ele virou pra mim e falou assim, abrir pode abrir, mas talento, né? Aí aquela barra. Aí eu falei assim, não... Isso mexe com a gente, né? Não, eu não tenho problema com isso não, Vaguinho. Não tenho. Eu sou muito de boa com isso. Eu me conheço, então... Aí, o que aconteceu? Eu falei, beleza. Aí isso foi numa quarta-feira. Na quarta-feira eu virei e comentei com minha mãe. Eu morava com ela. Falei, pô, mãe, tô pensando em abrir uma tenda aí. Aí ela, tenda? Eu falei, cortar cabelo e tal. Ela virou pra mim e falou assim, você é maluco? Você não corta cabelo, como é que tu vai cortar cabelo? Aí eu falei assim, não, mãe, mas eu vou aprendendo e tal. Aí ela, Rafael, para de ser maluco. Aquela coisa de mãe, né, preocupada. E eu falei assim, pô, mãe, mas... Enfim, recolhi. Me fechei. Eu sou muito disso, estratégico assim comigo, eu me fecho. Analiso inúmeras possibilidades. Meu cérebro começa a funcionar e pipoca um monte de coisa. Aí, isso foi numa quarta. Não tinha mais dinheiro, acabou meu dinheiro. Olha a loucura. Peguei dinheiro com a agiota, virei para um amigo meu que é agiota e falei assim, irmão, eu preciso de R$200. Aí ele virou para mim e falou assim, pra quê? Eu falei assim, não, eu vou comprar uma cadeira de barbeiro. Peguei o cartão de crédito da minha prima, emprestado, obrigado, prima. Paulinho, Aí, peguei o cartão dela emprestado, comprei a tenda, fui comprando as coisas, mas, eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu só acreditei em mim. Eu acreditei no meu potencial. Eu acreditei na minha entrega. Isso é muito importante, tá? Você que está ouvindo aí, acredita em você. Escuta aquela vozinha que está aí dentro da tua cabeça.
Ela vai te dar direção. Ela vai te nortear para as coisas. Voltando. Aí, rapaz, eu comprei as coisas, isso na quinta-feira inaugurei a tenda. Botei lá a tenda, bonitona. Ou seja, em uma semana, né? Uma semana. Menos de uma semana. Menos de uma semana, abri a tenda. Dentro da mesma semana, tudo foi desenrolado, né? Exato. Aí abri a tenda. Cara, abri a tenda e... Primeiro dia... Minto, a primeira semana eu fiz R$15. A segunda semana eu fiz 30 e pouco. A terceira semana, se eu não me engano, era meu aniversário. Eu fiz uns 40 e poucos reais. Uma pergunta, e aqueles 10 que cortaram com você na segunda? Vamos entrar nesse assunto e tu vai gostar da resposta. O que aconteceu? Rapaz, eu já escutei isso em alguns podcasts e algumas pessoas influentes falando. Quem está com você, quem nasceu com você, quem foi criado contigo, eles querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Então, assim, você quer ganhar, você quer crescer na vida, saia do teu meio. Vai para fora. Porque as pessoas que te conhecem, cara, é muito difícil isso acontecer. Eu não conheço uma história de alguém que alguém chegou e falou assim: ó, você, fulano, mora na rua tal, todos os vizinhos contribuíram. Cara, se tem, por favor, me fala quem é, porque eu quero conhecer essa história, porque, meu irmão... Então, assim, ninguém. Eu conto nos dedos. Eu acho que umas 5 pessoas, e eu sou nascido e criado no mesmo lugar. Umas 5 pessoas. E eu chamava, pô, deixa eu cortar teu cabelo aí. Não, pô, já tenho barbeiro. Então, assim, ninguém. Vamos botar ninguém não, porque ninguém é generalizar, né? Mas 5 pessoas viraram para mim e falaram, não, vou cortar contigo. E foi dali. Você sabe quem me ajudou, Vaguinho? Você sabe quem não me conhecia? A galera que estudou comigo, alô CTA, antigo CTA... A galera que estudou comigo ia lá, saia de longe para ir lá cortar o cabelo comigo. Pessoas que eu nunca vi. Aí eu tinha muito essa mania de colocar vídeo ao vivo no Facebook. Peguei e comecei a fazer vídeo ao vivo no Facebook e tal. Por isso que, cara, a internet é uma máquina de absurda assim, para você desenvolver algum negócio, sabe? Comecei a fazer vídeo ao vivo e quando você coloca a cara... Eu escutei isso ontem. O cara da CIMED. Eu não me lembro o nome dele. Qual é o nome dele, Cabelo? O dono da CIMED. O CEO da CIMED. Eu não lembro. Mas enfim, é ele. Ele falou assim... Você quer alavancar o teu negócio? Coloca a cara. João Adílio. Coloca a cara. Sabe por quê? As pessoas, o brasileiro gosta de um rosto. Sabe? Eles gostam de isso traz conexão. E é pura verdade. Hoje, analisando friamente, o que eu fiz... Pô, cara, eu não tive nenhum coach, ninguém falando pra mim, faz isso, faz aquilo. Não. Dava na minha ideia, na minha cabeça, eu fazia. E comecei a fazer ao vivo, e vídeo, e mandar mensagem, e as pessoas me perguntar, e não sei o quê. E eu falava, não, é aqui na rua, é uma tenda. Cara, eu era muito feliz na tenda. Não vou mentir pra vocês. Agora, quer ver dias desesperadores? Quando chovia. Chovia e temporal. Meu irmão, olha... Teve uma época de verão, né? Que tem essas ventanias. Do temporal nada, do nada. Temporal. Sem sacanagem, cara. Eu botava a tenda, abria umas 10 horas da manhã. Quando dava às 4 e pouca da tarde e tal, que começava a virar o tempo assim, a gente já sabia que ia cair o pancadão. E vinha com aquela ventania. Eu desmontava a tenda em 2 tempos. E guardava e ficava esperando. Eu poderia. Não poderia? Fechar? Eu segui minha vida, tomar minha cervejinha. Naquela época eu bebia. Hoje eu nem bebo mais. Poderia fazer isso, mas não fiz, cara. Eu esperava a chuva passar, colocava a tenda de novo. Era cansativo? Era cansativo. Mas fazendo um desfecho da tenda ali, o ponto que deu certo, Vaguinho, foi... Eu comecei com R$15, depois 30 e pouco, depois 40 e pouco.
Com 7 meses eu não tinha tempo para almoçar. Com 7 meses eu não tinha tempo para almoçar. Eu não tinha tempo para fazer nada. Quando eu olhava, tinha 10, 15 pessoas ali me esperando e eu... Caraca. Agora o pulo do gato. Lembra que a tenda, do princípio de começar a fazer, de conversar com um amigo, para ela sair do papel, demorou nem uma semana? Sim. Foi o tempo que eu tive de aprender a cortar cabelo no YouTube. É mesmo, meu irmão? Eu comecei a olhar no YouTube como é que cortava cabelo. E, cara, lembra que eu te falei que eu acreditei em mim? Eu acreditei em mim naquele momento. Falei, bicho, ninguém me para, não. Eu sou filho de um homem. Maneiro demais. E aí foi, 7 meses eu não tinha tempo para comer. Aí passou um ano, conheci minha esposa, a gente começou a namorar. E eu sempre tive uma vontade de fazer um barbetruque, que eu queria barbearia nômade, eu queria zanzar. Eu gosto de viver, né? Eu gosto de andar, eu gosto de ficar parado. Não me prende, não. Não me prende, que me deixa agoniado. Isso foi um dos problemas que eu tive que encarar, assim, porque eu zanzava muito, né? Eu andava muito. Eu tava no estado, daqui a pouco eu tava em outro, tava numa cidade, tava em outro. Então, assim, eu tinha muito esse deslocamento. E eu adoro isso, estar em movimento, cara. Porque uma coisa que eu levo para mim, movimento gera movimento. Você parado, você produz. Mas você em movimento, você conecta. Verdade. Entendeu? E aí, ela falou assim, Rafa, quanto que fica o investimento? Eu falei, cara, fica um investimento alto aí. Aí ela virou para mim e falou assim, por que tu não pega uma loja? Amor, muito obrigado. Eu falei assim, né? Ela é. Aí saindo lá de casa, aí ela passou ali na estrada do Realengo, aí ela viu uma loja alugando e me mandou o número. Cara. Isso com 1 ano de tenda? 1 ano e meio de Um ano tenda. e meio de tenda. 1 ano e meio de tenda. Ela me mandou a foto e tal, eu liguei pra imobiliária, marquei pra dar uma olhada na loja. A loja tava toda caindo aos pedaços, toda largada e tal. Rafael, Diga-me. Antes da gente chegar aí na loja, segura aí onde você parou. Vai até tomar um gole. Eu tenho uma pergunta que é assim, quando você, naquela semana que tudo começou a acontecer, segunda cortar cabelo, terça começar a conversar, o amigo orientar, conversar com a mãe, tá ali até quinta-feira. E aí você pega o cartão, compra lá o cartão da Paulinha, né? Da prima, da Paulinha, compra a tenda e tal. Quando você compra essa tenda, começa a cortar cabelo, você já começa com esse propósito que a gente vai entrar nesse assunto agora, ou você começou como se fosse uma mera oportunidade? Tudo que eu faço na minha vida, tudo, eu sempre penso grande. É isso. Eu não acendo uma fogueira sem imaginar algo grandioso, sabe? Uma simples fogueirinha, sem imaginar algo grandioso para minha vida. Por isso que, assim, eu tenho um propósito que eu tenho quase certeza qual é. Eu ainda preciso de alguns sinais divinos para esse propósito se tornar mais claro na minha cabeça. Mas para isso tem que ser algo muito grande. Então, assim, tudo que eu penso em fazer é sempre grandioso. Uma vez minha mãe até virou para mim e falou assim, contigo tu tem mania de grandeza. Mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa humilde, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa arrogante ou prepotente, nada disso. Mas eu tenho comigo. E uma coisa muito importante, Vaguinho. Se você quer multiplicar, anota aí. Se você quer multiplicar na sua vida, você precisa aprender a dividir. É o princípio, é básico. É o arroz e feijão. Multiplicar, dividir. Dividindo, multiplica. Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Eu nunca me limitei, entendeu? Então, assim, eu não sabia que ia tomar a proporção que ia tomar, da maneira que foi. Mas eu sabia
aonde eu queria chegar. Perfeito. Eu não sabia os caminhos, mas eu sabia onde eu queria chegar. Perfeito. E ainda estou no começo. Ainda tem muita lenha para queimar. Então vamos lá, vamos voltar para a imobiliária. Aí fui lá na imobiliária, liguei, vi a loja e tal. Eu falei, precisa fazer uma reforma. Aí veio a parte da luta. Porque sem luta não é vitória, Não tem né? como. Vamos botar, arregaçar as mangas, literalmente. Eu trabalhava de 10 da manhã até as 10 da noite, às vezes, 9 da noite, né? E assim, pegando firme lá na tenda, juntava minhas coisas, trocava de roupa, comia um negócio e ia pra loja. Eu fiz aquela loja, eu fiz a reforma naquela loja de madrugada. A Manos Black Barbearia, ela foi feita quando todos estavam dormindo. E os vizinhos ficavam doidos comigo, porque era furadeira, era máquina de corte. E foi assim, durante 3 meses e meio. E eu lembro que eu me planejei de inaugurar ela e, cara, já tinha acabado o dinheiro, tinha acabado tudo. Virei e falei com a minha esposa, assim, na época a gente era namorado. A história da gente é maneira. A gente era namorado. E aí eu falei assim, não dá pra inaugurar. Não dá. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, cara, não tem descarga, eu tenho que ajeitar não sei o quê. Ela, nós vamos inaugurar. Por isso que, cara, gratidão eterna. Minha esposa, ela sempre esteve comigo. E os propósitos, eles se unem. A base, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, a gente vai inaugurar. Aí ela pegou um dinheirinho, pediu dinheiro emprestado pro pai dela. Eu falei assim, ela, quanto precisa? Eu falei, uns tantos reais. Aí ela foi, arrumou lá e tal. Vamos inaugurar. Fomos, inauguramos. Aí naquela correria toda, eu arrumei tudo. Fui no centro de Bangu. Alô, Bangu! No centro de Bangu, comprei uma aliança. E falei, vou pedir ela em casamento na inauguração. Não falei com ninguém, ninguém sabia. Fui lá, comprei a aliança, fui, tomei banho, troquei de roupa, chamei as pessoas, clientes, amigos e tal, mais próximos, familiares. Os envolvidos, né? Para esse projeto. Ainda tem que dar um crédito muito importante. Leandro Baez. Baez Engenharia hoje, tá? Bicho, eu sou muito grato a você. Muito mesmo. Gratidão eterna. Deus sabe disso. E aí, eu fui, tomei banho, troquei de roupa, não sei o quê. E comecei começou a chegar nas pessoas e tal, não sei o que lá. Quando tava todo mundo, né? Cervejinha, petisco, fizeram bolo. Minha cunhada fez um bolo com a marca, logo, né? Maneiro. Aí, quando teve a hora do discurso, né? Eu não gosto de falar, né? Eu sou tímido, né, Cabelo? Somos, né? Aí eu virei, né? E no meio do discurso, e falei, olha, tenho que agradecer e tal, é isso, fulano, porque você tem que honrar quem merece a sua honra, cara. Você tem que agradecer antes de pedir. Então, assim, tinha muitas pessoas ali que eu precisava agradecer. E, cara, é uma gratidão que eu vou carregar pra vida. Eu não paguei isso ainda não, cara. E nem sei se eu vou conseguir pagar. Porque muitas pessoas não têm noção o quanto elas são importantes na vida das outras pessoas. Talvez para as pessoas seja algo assim, não foi nada. Mas para aquela pessoa, naquele momento que ela recebeu, cara, isso foi muito importante isso acontecer. Sentimento de gratidão, né? E eu tenho essa coisa comigo, né? Aí no meio do discurso e tal, agradecimento, não sei o que lá, eu virei e falei assim, olha, e eu queria aproveitar esse momento. Aí fui puxando a aliança. Parecia um alazão do Shrek. Todo empinado. Aí, queria te pedir em casamento. Você aceita casar comigo? Rapaz, isso ficou marcado, que ela bugou assim, ela... No meio de todo mundo, aquele silêncio. Cri, cri. Aí ela... É sério isso? Aí eu...
Aí todo mundo, ih, vai dar pra trás. Só escutei as vozinhas. Vai dar Montão de celular já ligado. Aí ela, aí eu, tu aceita ou não aceita? Responde. Aí ela, aceito. Falei, meu irmão, rapaz, naquela hora eu gelei. Olha que é difícil eu ficar assim, né? Mas nesse dia eu gelei. E aí ela aceitou, a gente, né, enfim, deu início aos preparativos de casamento. Enfim, aí a loja, eu peguei a loja, uma parte dela. Do lado da loja era uma vidraçaria, mexia com alumínio, enfim. E aí eles iam sair, eu peguei a loja do lado também. Aí, aquela mente, tipo, cara, eu não tenho dinheiro, né? Mas eu preciso fazer a reforma do lado. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro. Comprei um carro. Fui pagando picotadinho e tal. Porque picotadinho a gente compra tudo, né? Até a lancha, né, chefe? Aí comprei um carro, paguei. Falei, agora eu vou vender o carro e vou torrar o dinheiro na loja. Em contrapartida, eu comprei uma moto, para não ficar a pé. Minha mulher já tinha um carro dela, na época minha noiva. E aí eu investi tudo na loja, o carro, e fui ampliando, né? Rapaz, aí tu vê as coisas, né? Como é que são. Desse momento até eu pegar a primeira loja, minha esposa foi, tamo junto. Do momento que eu falei, não, vou pegar do lado. Aí começaram as guerras. Aí a vida adulta começou a funcionar. Tinha que jogo de cintura. Não, meu amor, que isso? Eu preciso fazer isso. Não, porque você quer ser. Amor. E aí foi entre tapas e beijos, a gente resolveu os negócios. Toquei a loja, construí. E o mais importante de tudo, irmão. Eu não sabia mexer com obra, eu não sabia mexer com nada disso. Eu aprendi tudo na evolução da loja. Me machuquei, tive a mão cortada, tive que fazer reconstrução de tendão, que eu perdi o movimento do dedo. Abri a sobrancelha, tem um corte, não sei se é aqui ou aqui, mas tem um corte da sobrancelha que a madeira caiu. Abri a cabeça. Ferimentos leves, mas foi punk. Consequência de quem tá metendo a mão na obra, literalmente, né? E aí... são muitas... Cara, é muita coisa, mas assim, eu tô tentando ir lembrando. Aí, terminamos a parte do lado, veio a questão do... Eu queria um novo empreendimento. Eu queria abrir um lava-jato. Falei, vou comprar outro carro. Qual o intervalo disso tudo? 8 anos. 8 anos? Até abrir o Lava Jato, tudo? Não, 5 anos. Aí já tinha... 5 anos. Já tinha a primeira loja e ampliou com a outra parte? Isso. A loja ali eu fiquei 2 anos, aí peguei a outra, ampliei, aí fiquei uns 5 anos, aí nesse período eu comprei um carro, aí vendi e investi tudo no Lava Jato. Hoje tá lá o Lava Jato, a barbearia, a parte, o loungezinho, cara, ficou lindo. Tudo funcionando junto ali. Tudo funcionando junto, e assim, eu sou muito feliz porque eu acabei descobrindo um hobby. Eu adoro construir. Adoro construir. Quer me deixar feliz? Me coloca num espaço, só eu, música, adoro música também, música de todos os gêneros. E construir com ferramenta ali. Eu fico de boa. É prazeroso para mim, né? E aí foi isso. Eu tentei resumir o máximo possível, assim. Mas tem muita história, muitas coisas boas, assim, que eu vivi. Então ali você constrói... A marca Manos Black, ela passou a existir a partir da loja ou na tenda? Na tenda. Já era Manos Black? Já, tanto é que esse ano eu tive que renovar o INPI. 10 anos. É mesmo? Quando tu pegou a tenda, quando você pensou na barbearia, tu já pensou na marca? Na marca, porque tudo eu gosto de botar nome. Entendi. Eu tenho essa coisa, né, Cabelo?
Oh, sensacional, irmão. Sensacional, cara. Que legal, que legal. Bom, meu amigo, cara, que história rica, meu irmão. Ela que história rica. E assim, fazendo um resumão de tudo isso, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que confiar em você, né? Você precisa colocar metas e metas alcançáveis, porque não adianta você querer colocar uma meta de algo que é impossível no teu, não que você não vá conseguir, mas as ferramentas que você tem para poder alcançar aquela meta são muito mais à frente do que a tua realidade te proporciona, né? Então assim, colocar metas foi um trabalhinho de formiga que eu fiz na loja. Eu fui galgando. Eu tenho essa meta, e fui pulando. Tem essa outra meta, e fui alimentando. Então, assim, eu não comecei grande. Acho que muitas pessoas que começaram, não começaram grande. Só quem vem de berço, né? Que tem esse poder, esse capital para poder investir. Sim. E muitas das vezes, qual é a história? Tem muitas histórias que você conhece também, que os filhos, eles continuaram a administração da empresa dos pais e, por não vivenciar aquilo, não ter a temperatura da empresa, acaba colocando... Tudo a perder, né? Exato, entendeu? Desanda tudo. Porque tem uma essência, né? Tem uma essência que só consegue se conectar a essa essência quem está dentro, quem vive, né? Quando a coisa é visceral, quando está ali no dia a dia. Sim. Então, às vezes, o que você falou é muito interessante mesmo. Às vezes, cara, um empregado, ele consegue ter mais acesso e vivenciar muito mais a essência do que um familiar, um herdeiro. Né? O empregado, ele consegue estar muito mais a par porque ele está ali no dia a dia, ele convive, ele percebe o que dá certo, o que não dá certo, a forma como vai, o caminho que vai trazer sucesso, né? Ele consegue tá ali no dia a dia e isso facilita. E às vezes, exatamente o que você falou, o herdeiro, às vezes ele herda, né? E herdar não significa que você está herdando... Não significa que tu herdou a veia, Peixe. Exato, exatamente. Porque o negócio tem veia, você precisa acertar a veia ali, Exatamente, é um organismo, né, irmão? Exato, e tipo, quando coloca por exemplo, eu trabalho com o João tá comigo ali 24 horas. Meu amigo, ele sabe como funciona a engrenagem. Você tem que dar a César o que é de César. Aí você, como dono da empresa, tem seus sucessores. Aí você olha e fala assim, cara, o João, ele saca disso aqui, mas eu preciso dar para meus filhos, minha família. Mas na cabeça dele ele fala, cara, não sei se vai dar certo não. É porque é a sucessão natural, né? Tem a sucessão natural que é difícil de não seguir, né? É difícil de não seguir. Não tem como, né? Não tem como. Você abre você tem uma empresa, o que seja, um negócio seu, é normal, é natural você passar pro teu sim. A tua família, teu familiar, o teu filho, enfim. Sucessão, né? Caramba. E hoje eu vejo muitos negócios bem-sucedidos e que a pessoa ela se entregou, sabe? Eu me coloco nessa questão porque para a marca Manos Black acontecer, eu tive que me entregar 150%. E só eu sei, assim, o que eu tive que abrir mão. E não foi pouca coisa não, cara. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Enquanto muitos... Eu vou falar o básico, assim, o bem superficial. Enquanto uns iam para festas, iam para churrasco de família, ia para carnaval, ia para isso, para aquilo outro, eu estava trabalhando. Eu estava lá na obra, eu estava trabalhando. Então, tudo que eu plantei, eu colhi. Mas chegou no teto?
Não. Eu tenho voos mais altos. E tudo na vida você precisa ter coragem, né? Você precisa acreditar em você. Cara, eu tiro muito por mim. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu tenho muita fé em Deus. Deus para mim é meu alicerce, é minha base. E eu acredito muito na minha pessoa, acredito muito no meu propósito que eu preciso cumprir. Então eu tenho que me lançar. E vou me jogar. E para isso, para cima do medo é a coragem. Você precisa ter coragem para fazer as coisas. Igual, eu peguei a loja, consegui construir a loja ficou linda, ficou bacana, ficou do jeitinho que eu queria. Mas eu falei assim, eu preciso de outras coisas. Eu preciso alcançar outros patamares. Eu fui e coloquei a loja, né? Passei para o menino. Que interessante. E a marca ficou comigo. Eu levo a marca comigo, que a marca é minha. Porque eu tenho outras prateleiras para colocar a Manos Black. Que maneiro, que maneiro. É o meu nenenzinho, eu vou levando comigo. Que maneiro, cara. Ah, você é maluco? Sou. Eu sou maluco. Porque, 41 anos. E você... Tipo assim, eu tinha um negócio estável. Só que chegou um ponto para mim que eu falei assim, não, eu preciso outras coisas, porque eu preciso chegar no meu propósito. E aí, o que tu vai fazer? Vou sacrificar alguma coisa. Hoje, aqui a gente está aqui conversando, muita gente não faz ideia, mas eu saí da barbearia e passei pro Bruninho, parece até contigo ele. Passei pro Bruninho lá e falei, cara, eu preciso seguir um novo caminho. Porque eu preciso levar a Manos Black para uma outra prateleira, sabe? Uma outra direção. E eu tô indo com a cara e a coragem. E apoiado pela minha esposa. Minha esposa falou, tá tudo certo, vai dar bom. Então, vai dar bom. Seria a minha pergunta, e ela? E eu vou te falar, em cima desse questionamento, nessa questão da pergunta. Rapaz, se você é casado, quer um termômetro, conversa com a tua esposa. Porque eu escutei isso ontem de um pastor. Se ela abraçar a causa, se der bom, graças a Deus. Mas se não der, tá tudo bem também. Porque foi abraçado pelas duas partes, sabe? Agora, se você é solteiro, aí são outros 500. Mas se você é casado, você precisa sim dividir todas as coisas, porque é um corpo só, né, cara? Sim. É uma pessoa só, né? Verdade. Demorei muito para entender isso. Fui muito, digamos assim, fui muito menino. Verdade. Não, mas a gente vai nessa estrada, nessa jornada, a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo pra caramba, né? O conhecimento, ele é alcançável, né? Então, o tempo inteiro a gente tá se desenvolvendo, né, cara? Vaguinho, vou falar uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, mas para deixar isso muito bem claro, eu não sabia cortar cabelo, comecei a olhar no YouTube, abri uma tenda, da tenda eu pulei para uma loja, fui crescendo, nutrindo a loja, nutrindo o meu negócio, nutrindo a marca, chegou num teto que chegou, graças a Deus ficou linda, linda, linda. Linda, concordo com você. E cheguei ao ponto de sair. Vou falar uma coisa aqui. Eu não gosto de cortar cabelo. Eu gosto de transformar pessoas. Isso é muito sensacional, irmão. Isso é muito sensacional. Porque o trivial, né? O básico. Ah, corta aqui, disfarçadinho, não sei o quê. É maneiro. Pra mim, não. É chato. Agora chegar um cara todo largado, bagunçado, não sei o quê. Ou até mesmo assim, um cara muito tradicional e você virar pra ele e falar assim, cara, eu tenho uma proposta. Uma nova proposta. Você. Abraça no que eu tô te dizendo e o cara abraçar a tua ideia.
E confiando. E o mais prazeroso é quando você termina, o cara olha no espelho e fala assim, nossa. Por isso que, cara, eu moro na região de Bangu, né? Na época eu morava lá. Ainda moro, é próximo. E a loja é ali. Eu tinha cliente de Teresópolis, Niterói, Maricá, Itaguaí, Campo Grande, Nova Iguaçu, Nilópolis. Quantas barbearias essas pessoas não passaram para chegar até a Manos Black? Verdade. Aí você vai partilhar disso comigo, porque com certeza isso acontece com você. As pessoas que cortam cabelo, elas não procuram só um barbeiro. Muito mais que isso. É muito mais que isso. Você é um terapeuta, cara. Eu tenho, cara, de 100% da época dos meus clientes, 99 eram meus amigos. E ficavam putos se eu não ia na festa deles. Só que, cara, como é que eu ia? Sábado é o dia de maior movimento. Sexta, maior movimento. Domingo, eu queria acordar meio-dia, cara. Eu tava empenado. Isso é difícil de muita gente entender na nossa realidade, não né? Não vai entender. E muitas das coisas, né? A pessoa... Não sei se já aconteceu contigo, tá? Eu já recebi... Já fui recriminado por ser barbeiro. Uma vez... A gente tava numa festa, não me lembro. Aí a namorada do amigo meu virou pra mim e falou assim: tu faz o quê? Tu é professor de educação física? Eu falei, não, eu sou barbeiro. Aí ela olhou assim, barbeiro? Aí eu, Aí ela, fulana, ciclana, beltrana, ele é barbeiro. Aí eu olhei aquilo, poderia me indispor? Poderia. Mas eu ia gastar minha energia com aquilo? Não vale a pena. Vocês não sabem, mas barbeiro é classe média, alta, tá bom? A gente acende o carvão, a gente tem a moeda. Obrigado por isso, Rafael. Obrigado por isso. A gente tem a moeda, a gente não é qualquer um não, cara. A gente ganha mais do que muito advogado, a gente ganha muito mais do que outras profissões, né? A gente não é morto de fome, não. Com certeza. A gente não. O cara que trabalha bem, no meu caso, no teu caso, que a gente trabalha bem, é sério, responsável com o nosso trabalho, é acolhedor, né? Porque o barbeiro ele precisa ser acolhedor. Vou falar uma coisa aqui. Menos de 10 não entra não, filho. É mais pra baixo. Não, e sobretudo, né, Rafael? Acho que sobretudo é uma profissão essencial. Sim. É essencial. Vai botar IA pra cortar cabelo? Olha, tomara que isso não aconteça, porque muitas pessoas vão ficar sem trabalho. Mas eu acho difícil. Talvez sejamos uma das últimas, caso aconteça. Caso aconteça. Justamente por conta da transformação, porque é muito mais do que uma barbearia. Muito mais, pô. Então, eu costumo dizer o seguinte: passa a máquina, qualquer pessoa vai saber passar. A máquina hoje você ligou na tomada, ou então ela vem com a bateria, você vai passar. Agora, cortar cabelo não é todo mundo que sabe fazer. Não é. A transformação não é todo mundo que consegue. Aí hoje você escuta muito assim, visagismo. Meu irmão, muita gente tem isso entranhado nelas, o visagismo. Quer ver? Chega um cliente lá para cortar um cabelo e aí você vira para ele e fala assim: desse jeito, assim assado fica melhor para você. Você teve uma visão e ele aceita a ideia, você coloca em prática. Pronto, teu visagismo tá ali. Acabou. Só que tem muita gente que não coloca na net. Nem tudo vai. Só que aí é que vem o pulo do gato para muitas coisas. As pessoas não levam isso em consideração, mas se a pessoa tiver uma boa comunicação, se a pessoa souber vender o seu trabalho, esquece. Você sobe de nível. Exatamente. Você sobe de prateleira. Exatamente, irmão. E foi isso que lá na tenda eu fiz. Sem essa questão de estudo sobre tráfego pago, sobre isso, sobre aquilo. Não, eu simplesmente peguei meu telefone, botei na minha cara e começou a jogar lá. E comecei a filmar. É isso. Entendeu? Então,
Hoje, o profissional, ele precisa, infelizmente ou felizmente, aí vai da realidade de cada um, precisa trabalhar com digital. Ontem eu estava numa reunião, uma reunião de um evento que eu vou participar agora em novembro. Inclusive, quero até deixar um abraço para o Aurélio, terapeuta, que eu estou aprendendo muito com esse cara. A Aurélio é um dos responsáveis por um evento chamado Alta Performance, que vai ter agora em novembro, e eu fui convidado para ser embaixador. E a gente tem reuniões frequentes, e ontem a gente estava numa reunião, e a cada reunião o Aurélio vem com uma pérola para gente, para ensinar a gente um pouquinho. E ontem ele me ensinou algo sobre motivação e automotivação. Eu até anotei isso aqui, que depois eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Claro. Ele disse assim, motivação é o motivo da ação. Ou seja, precisa de um motivo para que a ação comece, para que entre em ação. A automotivação já é ao contrário. É quando você não precisa de motivo para entrar em ação. Ou seja, pessoas inteligentes não esperam motivos para entrarem em ação. Então, muitas das vezes a gente escuta muito sobre motivação, e a motivação ela precisa de um combustível. Precisa. Quando, na verdade, a automotivação não... Só o fato de você ter acordado, isso você já está automotivado ou precisa estar. Sim. Só o fato de você, como você fez no início, né? A gente tem isso aqui, os movimentos... A automotivação já precisa ser startada. E você tem uma parada, Rafael, e aí quero te fazer uma pergunta em cima disso, é que assim, você, desde o minuto que a gente começou, você, desde quando te conheci também, a gente começou a trocar, você é um cara muito inteligente, isso está claro aqui na mesa pra gente. Meu amigo. É um cara muito desenrolado, é um cara com muitas certezas sobre si. Isso é muito bom. Isso sempre foi assim? Ou quando você percebeu que isso precisava começar a ser construído? Ali na tenda isso já existia? Essa automotivação já existia? Essa certeza sobre si já existia? Ou isso começou a ser construído ali? Então, eu... Desde pequeno, assim como eu falei anteriormente, todo mundo tem uma história, né? Só que eu não vou me vitimizar por isso. Só que eu fui forjado. E isso, ao longo do tempo, foi me modelando. Hoje, o Rafael é um cara que eu me coloco na terceira pessoa porque eu acho que fica mais fácil de explicar, assim. Hoje o Rafael é um cara que ele aprendeu com as dores, ele aprendeu com os sorrisos, ele aprendeu com as rejeições, ele aprendeu com todas essas atribuições negativas e foi colocando ele num lugar de autossuficiência. Por isso que o Rafael, ele sempre foi automotivado. Isso, a tenda, a barbearia, isso eu tô com 41. Eu comecei na tenda com 31, 30 para 31, é isso aí. Então, assim, antes disso eu tive uma vida, eu tive uma experiência, trabalho desde os 12 anos de idade. Eu não sabia dirigir, eu aprendi a dirigir o carro dos outros. Cheguei, vou manobrar teu carro aqui porque eu abri um lava-jato. Então, assim, essa veia de empreender, essa coisa sempre esteve em mim. E o Rafael foi melhorando, foi se aperfeiçoando e eu ainda sou um embrião. Eu tenho muito a aprender, cara. Irmão, uma coisa que eu digo, a gente aprende com todo mundo e a todo momento. Se você fechar os seus ouvidos para você não adquirir e absorver o conteúdo que você diariamente, toda hora, colocado à prova, os teus ouvidos, cara, você é maluco. Porque hoje eu aprendo com a minha filha de 6 anos. Minha filha tem 6 anos, mas ela me dá uma lição a cada respirar, a cada modo de falar. Então, respondendo assim, sendo bem direto contigo, ô Vaguinho, eu sempre fui automotivado. Para mim, sempre vai dar certo. Eu escutei uma frase. Isso, rapaz, eu não vou falar o nome da pessoa, porque ele é muito importante. E aí ele pode me cancelar.
e você não quer ser cancelado por ele? Não, meu amigo, é 2 toques, eu só Arrascaeta, toque sai. Ele falou assim, a frase, tudo vai dar certo. Ele falou que odeia essa frase. Eu vou embasar, eu vou preencher ela, né? A frase, tudo vai dar certo. Se você tiver uma crença, uma fé, e a sua fé te conduzir, se você deixar Deus agir na sua vida, cara, é porque você já está descansando nele, porque você sabe que vai dar certo. Então, essa frase, ela tem sentido, muito sentido, se você tiver uma base, que é a sua fé em Deus. E tudo vai dar certo. É isso. E se não der, deu certo. Deu certo. Porque não é do jeito que você quer. É do jeito que você precisa para aprender. Então o aprendizado, ele é constante na nossa vida, cara. Você, com certeza, Vaguinho, já deve ter passado por inúmeras experiências que você olhou e falou assim, cara, não tem jeito, não deu certo, não aconteceu. Aí você para, depois de tempo, meses, anos, dias, enfim, você para, analisa e fala assim, cara, tinha que acontecer aquilo errado para hoje eu entender que era o certo a ser feito. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E aí eu pego essa frase e repito ela com apenas uma letrinha diferente que me surgiu aqui. Aí eu gostei. Tudo vai dar certo. Se não der certo, deu certo. Só acrescento essa ali no deu certo. Deu certo. Cara, Rafael, meu irmão, a hora voou, irmão. Parecia que a gente tava aqui só na introdução ainda, irmão. Pô, já passou 1 hora desse bate-papo aqui. Cara, super, ultra, mega agradável. Gostei muito de vir aqui. De muito aprendizado. Inclusive, para não deixar nenhuma dúvida e para dizer que Vaguinho tá ali, Vaguinho, tá amaciando, não tô não. Pela primeira vez eu vou fazer isso, tá? Vou chamar o Alex e o Antônio para conversa e dizer, foi bom ou não foi? Foi de muito aprendizado, cara, uma troca sensacional. Eu sabia que seria. Olha, Vaguinho, posso te falar, para deixar isso bem gravado, assim, de deixa mesmo. Tem muita gente que passa, nem todo dia a gente acorda bem. Falar de uma forma ampla, nem todo dia a gente acorda bem. Nem todo dia a gente está rindo, sorrindo, feliz. Só que para analisar pelo lado positivo. Problemas vão existir. Se esses problemas existiram, foi porque alguma coisa você fez para ter consequência para esse problema estar ali. A não ser doenças, que aí é algo que foge do seu controle. Quando acordar, cara, agradeça. Agradeça por estar vivo. Agradeça por falar, cara. Agradeça por andar. Agradeça por tudo. Agradeça. Porque a gratidão é o princípio de tudo. É a base de tudo. Então, se eu puder deixar um conselho para todo mundo, agradeça. Eu ainda ia tentar finalizar dizendo assim, Rafael Barcelos, tem mais alguma coisa? A gente está caminhando para o final e tal. Acho que nem precisa. Você sabe que eu nasci para isso, Magno. Antes de começar tudo, ele falou, olha, eu nasci para brilhar. E de fato, tá aqui. Rafael, cara, realmente assim, cara, que tempo bom. Gostei muito, cara. A gente passou aqui. Cara, que história rica. A tua história é muito rica. Eu tenho certeza absoluta que vai tocar muita gente. Eu costumo dizer e aprendi isso com o nosso amigo Thiago Santos. Alô, Thiagão. Vai beliscar muita gente. E é disso que a gente precisa. Histórias assim, elas precisam sair mesmo, né? Da sua caixa e ganhar amplitude. Só que a gente tem uma origem que não nos permite tanto. Né? A nossa amplitude, a nossa origem faz com que a gente fique dentro da nossa realidade. Às vezes a gente vê amplitude em histórias que não chegam nem perto das nossas histórias, mas estão lá.
E graças a Deus que a internet hoje, que a comunicação hoje, que Sim. né, fez com que o alcance ficasse muito maior. E histórias como a sua, cara, elas não podem ficar só na caixa. Elas precisam sair da caixa, elas precisam ganhar amplitude, elas precisam tocar outras pessoas, elas precisam fazer com que pessoas que estão do outro lado percebam que assim, cara, era isso que eu precisava ouvir, porque esse cara de alguma forma me ajudou, a história desse cara de alguma forma me ajudou. E o Podcapres é esse espaço. É o espaço que faz com que essas histórias ganhem de fato vida e alcancem outras vidas, entendeu? Espaço de qualidade. Podcapres. Obrigado, meu irmão. Vaguinho. Cara, obrigado. Importante, tá vendo? O Anthony, por isso que é importante. O Anthony e o Alex, eles são importantes demais aqui. Pode deixar teu telefone de contato, teu Instagram, galera. Nossa. Conhecer um pouco mais da marca Manos Black. É no oral? É no oral? Pode mandar, depois vai ali pro digital. Manda agora? Fala agora? Fica à vontade, irmão. Segue lá. Rafa Barcelos. Vai encontrar um belo negro. E a marca Manos Black? A Manos Black. Então, a gente esqueceu de falar isso. Pro ano que vem eu tô vindo com ela. Só que vou até dar uma levantadinha aqui. Com a marca de roupa e acessórios. Que legal. Só que pro ano que vem a gente tá no forninho. Que legal. Por isso que a Manos Black precisa de uma nova prateleira. Que legal. Entendeu? Então, eu tô trabalhando ali, tô fazendo estudo, conversando com fornecedores, amigos, enfim, fazendo network que, graças a Deus, não tá faltando, né, pra gente, que tem uma boa comunicação com as pessoas. Então, pro ano que vem, a Manos Black vai sair daqui pro mundo. Legal, irmão. Ô, sucesso, Rafa. Sucesso com a Manos Black. Obrigado aí. Sucesso na vida. Gente, Tudo de bom. Podcapres, o melhor lugar. Sintoniza aí. Valeu, cabelo, homem máscara. Dali. Recado dado, galera. Obrigado mais uma vez por terem ficado com a gente até aqui. Mais uma vez, um prazer enorme ter esse cara na nossa história, ter esse cara na nossa vida. E vamos seguir, tenho certeza que teremos outras oportunidades para daqui a pouco ouvir como é que tá a Manos Black na prateleira, que ele já falou que tá saindo do forninho. A gente vai perseguir, Pode perseguir. Obrigado, meu irmão. Que é sucesso. Obrigado, galera, por ter ficado com a gente até aqui. Um abraço.